Seguimos falando a respeito dessa decisão do governo brasileiro com o sócio da GODIC Advogados e especialista em direito digital e proteção de dados, Alexander Coelho. Se não me engano, agora em junho, no mês passado, quando a Meta anunciou lá na União Europeia e no Reino Unido que mudaria a política de privacidade para permitir o uso desses dados de usuários para treinar esses programas de inteligência artificial, houve uma repercussão horrível, muito negativa, e a Meta até desistiu dessa mudança por lá, mas insistiu nessa possibilidade aqui no Brasil. E agora, essa decisão do governo brasileiro. É importante que haja esse freio? Há riscos para os usuários com essa política? Sem dúvida, Lívia. Foi uma decisão muito importante, tomada ontem pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, garantindo aí, que a Lei Geral de Proteção de Dados seja cumprida no sentido de proibir, ainda que temporariamente, aí sob multa diária de R$50 mil, o uso dos dados pessoais de todos os usuários do Facebook, Instagram, de maneira indiscriminada, como vinha sendo feito para o treinamento de inteligência artificial. Foi um voto da diretora Miriam, uma diretora extremamente técnica da ANPD, e que faz com que a empresa, assim como na Europa, no Reino Unido também, cumpra o devido legal, o processo legal de proteção de dados garantido aí pela Lei Geral de Proteção de Dados. Alexander, o que eles estão querendo construir com os nossos dados? Que tipo de inteligência artificial eles querem produzir a partir dos nossos hábitos? Olha, Rafael, todo sistema de inteligência artificial requer aí uma massa muito grande de dados para ser feito o treinamento, Então, o que a Meta pretende é utilizar todos os dados pessoais que estão disponibilizados, que foram compartilhados nas suas redes sociais, no Facebook, no Instagram, para o treinamento dessa inteligência artificial. Ocorre que isso não foi devidamente informado de uma maneira clara, inequívoca, não foi obtido o consentimento para você utilizar esses dados para essa finalidade, que seria o treinamento de uma inteligência artificial. E também, quando a gente fala de dados pessoais, a base legal que eles utilizaram, que é o legítimo interesse, não se justifica, uma vez que o legítimo interesse do controlador ele não faz sentido quando a gente usa, por exemplo, dados pessoais sensíveis ou dados de crianças e adolescentes, como é o caso aí das redes sociais da Meta. A ANPD, nessa decisão que foi tomada ontem, ela apontou algumas preocupações extras em relação ao tratamento desses dados de crianças e adolescentes. Mas eu não entendi bem essa conexão. Por que essa preocupação maior com esse grupo? Crianças e adolescentes, eles entram aí num grupo de vulneráveis, onde a gente precisa, por força de lei, ter o consentimento dos pais. Essa utilização dos dados pessoais de crianças e adolescentes, dados pessoais sensíveis também, que falam sobre filiação partidária, dados relacionados à saúde, esses dados, eles teriam que ser consentidos de forma clara, inequívoca, pela controladora de dados, no caso a Meta, e no caso das crianças e adolescentes, teriam que ter o consentimento do pai responsável, avisando ao usuário, a esse responsável, que esses dados, a coleta desses dados, seriam utilizados com a finalidade específica de treinamento da sua inteligência artificial, o que não foi feito. Alexander, independentemente da decisão tomada ontem ou da demanda apresentada ontem, as pessoas podem se prevenir da utilização desses dados ou é inerente à utilização da rede social a autorização para que esses dados sejam utilizados nesses estudos? Como você lembrou aí, as pessoas nem sabem exatamente disso, Não tem ideia de que seus dados particulares, pessoais, estão sendo usados para estudos de inteligência artificial. O usuário que quer continuar no Instagram, que quer continuar no WhatsApp, que quer continuar no Facebook ou em qualquer outra plataforma, ele tem como evitar que isso aconteça ou pelo menos ter algum controle disso ou é gol tomado? Uma ótima pergunta, Rafael. Existe sim, meios para que o usuário não habilite o uso dos seus dados pessoais, especificamente para esse tipo de treinamento de inteligência artificial. Isso foi até um dos pontos levantados aí no julgamento, nessa decisão da ANPD, e ela fala o seguinte, que faltou, além da transparência de uma comunicação dessa utilização
dos dados para treinamento artificial, faltou aí a garantia do exercício de direito do titular de dados não consentir, por exemplo, a utilização desses dados, que vai aí de encontro com a sua pergunta. Existe a opção do opt-out, que seria ali uma opção voluntária, né? O controlador tem que fornecer essa opção para o usuário, dele consentir ou não o tratamento dos seus dados pessoais para atingir aquela finalidade. Então, quando a gente está falando aí do treinamento de uma inteligência artificial com o uso de dados aí indiscriminados, ainda que eles não tenham sido informados para essa finalidade de uma maneira clara e inequívoca, o usuário ele deve entrar nas suas configurações, tanto no Facebook quanto no Instagram, deve procurar lá, tem sempre as configurações de privacidade e bloquear, né? Não consentir o uso desse tipo de treinamento para inteligência artificial ou qualquer outro modo que tenha ali disponível para o usuário manter a sua privacidade. Então, por exemplo, não compartilhar dados com outras empresas do grupo, ele pode ali, por exemplo, requerer que qualquer outro contato que queira mandar uma mensagem para ele, que queira ter acesso aos seus dados, que tenha que permitir, solicitar, né? Ou melhor, solicitar a autorização de contato. Enfim, todas essas redes sociais, tanto Facebook quanto Instagram, têm, por força de lei, disponibilizar ao usuário aí todas essas medidas de privacidade e o usuário tem que ficar atento a isso, tem que entrar ali e, de acordo com a sua preferência, consentir ou não, receber mensagens, fornecer dados para o controlador. O titular é o dono dos dados, é isso que a Lei Geral de Proteção traz. É o caminho contrário, me parece, né, doutor? Enquanto ouvia o senhor, eu tentei encontrar aqui no Instagram, por exemplo, esse caminho para se não permitir esse compartilhamento de dados. Eu confesso que não é fácil encontrar, não é intuitivo e deveria ser o contrário, né? Deveria haver uma solicitação para utilização, mas não para não utilização. Aí fica difícil, Perfeito. Né? A grande maioria dos usuários vão ter dificuldades para encontrar essa habilitação, né, e poder exercer o seu direito do opt-out, de clicar ali e não dar o consentimento para que o controlador de dados, para que a rede social faça o uso indiscriminado dos seus dados. Sim. Deveria ser ao contrário, sem dúvida. Com certeza. Muito obrigada pela participação. Conversamos com o sócio da GODIC, advogados e especialista em direito digital e proteção de dados, Alexander Coelho.